Abra sua Bíblia no Salmo de número 81. Salmo de número 81, os versículos 11, 12 e 13. Diz assim, Salmo de número 81. Encontraram? Leiamos, diz assim: mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração, seguindo os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. E no livro de Provérbios 29, o versículo 11 diz: o insensato expande a sua ira. O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio afinal lhe reprime. Amém? Sentem-se, por favor. O livro de Provérbios diz, também tem um versículo que diz: quem é repreendido muitas vezes em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Quem é repreendido muitas vezes e teima e não se corrige, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Aleluia. Mas o meu povo não me quis escutar a voz. Israel não me atendeu. Assim, deixei-os andar na sua teimosia. Aleluia. Existe uma definição de teimoso, né? Ou de teimosia. Aliás, a gente pode definir teimoso ou teimosia de duas maneiras. Teimoso, teimar, quer dizer insistir, obstinar-se, porfiar, pretender com teimosia, ser oportuno ou maçador, insistindo no mesmo assunto ou pedido. Esse conceito é um conceito de uma teimosia não boa. De uma teimosia que não é boa.
Mas existe um outro conselho de teimosia que é boa, que é bom, que significa uma pessoa obstinada, insistente, determinado. Uma pessoa obstinada, uma pessoa insistente, uma pessoa determinada. Nesse sentido, a teimosia passa a ser uma coisa boa. Né? Por exemplo, você ser teimoso, ser insistente em manter-se fiel a Deus, mesmo diante de oposições, né? Mesmo diante de sofrimento, você teima em obedecer ao Senhor. O mundo está dizendo que Jesus não vai voltar. Né? Um exemplo, né? O mundo está dizendo, Jesus não vai voltar. Que história é essa de Jesus, né, voltar? Jesus não vai voltar. Jesus já veio. Portanto, ele não vai mais voltar. Por que você está esperando a volta do Senhor? Por que você insiste, né, em esperar a volta do Senhor? Pois existem aqueles que dizem, desde que os nossos pais morreram, há muitos nossos pais falaram e já se foram, já morreram, que ele voltaria. E ele nunca voltou. Mas há um grupo de pessoas na face da terra que insiste, que teima em acreditar, que teima em esperar que Jesus vai voltar. E nesse sentido a teimosia é positivo. Né? É positivo. Você insiste em acreditar no Senhor. Mesmo que aquilo que você almeja demore, né, a acontecer, aquilo que você está esperando esteja demorando, né, a chegar, mas você continua teimando, você continua orando, você continua insistindo que um dia vai acontecer. Então, nesse sentido, a teimosia é positivo. Mas na maioria das vezes a teimosia não é positivo. O próprio Deus diz no Salmo de número 81, onde a gente leu, né? É um texto assim, onde Deus fala. Mas o meu povo não quis escutar a voz. Israel não me atendeu. Assim o deixei andar na teimosia do seu coração, seguindo, né, os seus próprios conselhos. Aleluia. Aí olha só o que Deus diz no versículo 13. Se o meu povo me escutaste. Se o meu povo me escutaste, se Israel me desse ouvido. Aí o texto continua dizendo, eu teria destruído todos os seus inimigos. Se o meu povo me escutasse, se Israel tivesse me ouvido, nenhum dos seus inimigos teria prevalecido sobre ele, porque eu teria destruído a todos. Mas eles preferiram andar na sua teimosia, seguindo o seu próprio
coração. Na minha reflexão nessa noite, baseada nesses textos, eu vou estar falando um pouco sobre teimosia. Mas para eu começar nessa reflexão, eu quero fazer uma pergunta. Existe alguém teimoso aqui? Você é teimoso? Quem é teimoso aqui? Levante. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Porque geralmente o ser humano, de um modo geral, é muito teimoso, né? A gente é teimoso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós encontramos 2 casos bíblicos de pessoas teimosas. Existe casos, né? Lógico que existe mais casos bíblicos, né? De pessoas teimosas na Bíblia. Mas nessa noite eu quero pegar assim, como exemplo, o caso de 2 pessoas teimosas na Bíblia. Um era ímpio e o outro era um profeta. Que talvez tenham sido, né, as 2 pessoas, talvez, né, não sei, mas talvez tenham sido as 2 pessoas mais teimosas da Bíblia. Uma dessas pessoas, talvez muitos de vocês aí estejam ouvindo toda semana falar a respeito. Quem está assistindo os 10 mandamentos? Tem muita gente assistindo os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos falam de uma pessoa muito teimosa, né? Muito teimosa. Vocês sabem quem é? Faraó. Faraó foi um dos homens mais teimosos na Bíblia, né? Muito embora, né, eu vou citar isso aqui, mas não vou entrar no assunto, né, que é um pouco polêmico. Muito embora a Bíblia afirme que Deus várias vezes endureceu o coração de Faraó, né, mas eu acredito que quando Deus endureceu o coração de Faraó é porque Deus, na sua pré-onisciência, já sabia da dureza do coração de Faraó. Já sabia da predisposição de Faraó em não querer lhe dar ouvido, em não querer lhe obedecer. Mas Faraó foi muito teimoso. E a teimosia de Faraó é uma coisa negativa. Porque por causa da teimosia de Faraó veio várias consequências, né, sobre o Egito. Preste atenção, uma pessoa teimosa, ela não atrai consequências, né, não somente para ela, mas ela também pode trazer consequências difíceis, né, para aquelas pessoas que estão ao redor dela. Por causa da teimosia de Faraó, todo o Egito foi arrasado. Veio as 10 pragas sobre o Egito, né, e segundo os historiadores, o Egito ficou completamente arrasado. Os animais no campo foram mortos, né, com a praga da saraivada, pedras. Deixa eu falar em saraivada, eu estive, né, vendo essa semana lá no Rio Grande do Sul, pelos jornais, né, houve uma chuva de pedra lá, né, que teve pedra quase que do tamanho de um limão, né, uma bola de golfe, né?
quando eu olho assim para essas coisas, eu, sei lá, já penso de uma forma assim, é meio que pessimista, né? Porque aí eu começo a pensar na grande praga da saraivada que está para vir, segundo o Apocalipse, né? Você lendo o Apocalipse, você vai ver que uma das pragas que Deus vai enviar sobre a humanidade é aquela mesma praga de saraiva que caiu lá no Egito. Só que em maior intensidade, porque segundo a medida de peso que tem lá, a pedra vai pesar cerca de 30 quilos. Já pensou uma saraivada caindo de pedra de 30 quilos, caindo sobre o Brasil? Uma chuva de pedra caiu sobre o Egito, que destruiu todo o gado, todos os rebanhos e todas as lavouras do campo. Arrasou o Egito, né, na sua agricultura, na sua pecuária. Foi uma das consequências da teimosia de Faraó. E por último, né, a última praga foi a praga da mortandade dos primogênitos, né? Então, Faraó foi um homem muito teimoso. E ele não trouxe consequências, como já falei, só para ele, para a sua casa. Ele trouxe consequências para toda a sua nação, para todo o seu povo. E mesmo assim, depois da 10ª praga, Faraó ainda continuou teimoso. Pois ele arriou, né, a sua carruagem, o seu cavalo, a sua carruagem e o seu exército, e marchou para trazer Israel de volta. E para completar a sua desgraça, a Bíblia diz que todo o exército de Faraó foi náufrago ali no Mar Vermelho. Ali ele viu todo o seu exército, todos os seus cavalos e cavaleiros sendo engolido pelo mar ali no Mar Vermelho. Então a gente indo analisar a teimosia negativa, coisa que traz consequências, não só para a pessoa em si, mas para a família ou até mesmo para a nação, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quantos filhos nos dias de hoje têm perdido a sua vida na flor da idade por causa da teimosia? Não obedece o pai, não obedece a mãe, não obedece a ninguém. Aí, por causa da sua teimosia, anda pelos seus próprios caminhos. E estão perdendo a sua vida, porque não dá ouvido. Ah, se Israel me desse ouvido. Ah, se o meu povo me escutasse. Há muito eu já teria os livrado dos seus inimigos. Eu já teria destruído todos os seus inimigos, mas o meu povo não me quis dar ouvido. Preferiu andar no caminho da escravidão, preferiu atrair para si o mal. Quantos homens, né, por teimosia, né, e por querer andar nos caminhos do seu próprio coração, têm destruído seus lares e as suas famílias. Não houve conselho de ninguém. Quantos homens, quantas mulheres, né, têm atraído para os seus lares consequências dolorosas.
Porque são teimosos, não dão ouvido, né? São teimosas, pessoas teimosas, filhos rebeldes, filhos teimosos, pais teimosos que não aprenderam e trazem sofrimento para si e para suas famílias. E há um outro caso, né, de uma outra pessoa muito teimosa na Bíblia, e esse era um profeta. Vocês imaginam qual foi um profeta muito teimoso assim na Bíblia? Quem quer arriscar? Vou dar uma pista para você. Deus mandou ele para lá e ele foi para lá. Hã? Jonas. Hã? Deus manda ele ir para Nínive. E ele vai para Tarso. Uma direção totalmente oposta. Aí o que aconteceu com ele por causa da sua teimosia? O mar se embraveceu. Começou a jogar o navio de um lado para o outro. E a tripulante do navio começou a esvaziar o navio, pegar os mantimentos que tinha dentro do navio, jogar no mar. Mas o mar não se aquietava. O mar estava bravio, cada vez mais bravo. Aí o folgado, além de ser teimoso, folgado, desceu para a popa do navio e foi dormir lá. Hã? E a tripulação do navio ali, atribulada, em sufoco, com medo de perder a vida, vendo a hora o navio naufragar. Aí desce lá, e quando chega lá, encontra o cabra dormindo. Aí alguém bate no ombro dele e diz: levanta, dormente. Levanta-te, dormente. Tu não está vendo o navio como é que está? Tu não está vendo que a gente está a ponto de naufragar, de morrer, e tu está aí dormindo? Levanta-te e clama ao teu Deus. Quem sabe o teu Deus vai nos livrar. O que aconteceu contigo? O que tu fizeste para que os deuses se levantassem contra nós? Aí ele, sabendo do que estava acontecendo, aí disse: olha, eu sei por que está acontecendo isso, mas vocês podem me pegar e me jogar no mar. Pega e me joga no mar, porque aí vai se aquietar o mar. Pegaram ele, jogaram no mar. E o mar se aquietou. Depois de 3 dias, né, vem a história. Não vou entrar em assunto na história, porque vocês já conhecem, né? O peixe vai e vomita ele lá. Aí ele vai até Tarso. Ele vai até Nínive, né? E lá ele começa a pregar. Lá ele começa a pregar. E durante 3 dias ele pregou naquela cidade. Foi 3 dias, foi? 3 dias, né? Ele pregou naquela cidade. E qual foi o resultado da pregação de Jonas? A Bíblia diz que o rei se arrependeu, todo aquele povo se arrependeu, o rei se arrependeu e decretou um jejum. Durante 3 dias ninguém podia comer, ninguém podia beber, nem os animais podiam comer. E o resultado foi um grande livramento para aquele povo, cerca de 120.000 pessoas, homens, diz a Bíblia. Homens, alguém calcula que poderia ser 1 milhão de pessoas. Foram salvas por causa da pregação de Jonas. Mas se Jonas não tivesse ido pregar, o que teria acontecido? Cerca de 1 milhão de pessoas teria perecido.
por causa da teimosia de Jonas. Sabe o que acontece nos dias de hoje? Quantos estão morrendo porque eu e porque você não vai pregar e vai anunciar que Jesus é a única esperança? Mas a gente não vai porque a gente é teimoso, igual Jonas. Todos nós, a maioria dos cristãos, quando fala-se de Jonas, ninguém quer ser Jonas, porque nós somos bons, para censurar Jonas e acusar Jonas, porque Deus manda ele ir para uma cidade, ele vai para um outro lugar. O Jonas, o profeta teimoso, que não ouviu a Deus, que foi para um lugar para onde Deus não mandou. E nós fazemos isso nos dias de hoje. Você tem ido pregar? Você tem pregado, tem feito o que o Senhor tem mandado? Nós estamos fazendo o que o Senhor tem mandado? Nós estamos fazendo o que o Senhor manda? Você sabia que quando a gente não vai, pessoas podem morrer por nossa causa? Por causa de Jonas, quase que 1 milhão de pessoas pereceu, sem ter chance de arrependimento. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem alguém teimoso aqui? Eu sou teimoso, Deus tem misericórdia de mim, porque eu ainda sou teimoso, É uma reflexão para nós nessa noite. Você é teimoso. Procuremos entender o que Deus quer conosco, o que Ele está nos mandando fazer. E não sejamos teimosos e vamos fazer o que Ele tem mandado enquanto é dia. Porque a noite vem. E quando a noite vier, ninguém vai poder mais fazer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vejo um outro caso de uma pessoa muito teimosa na Bíblia. E a sua teimosia quase que lhe custou a vida. Balaão. Profeta Balaão. Ai de Balaão, se não fosse a sua jumentinha. Que ele teria sido traspassado pela espada do anjo, Deus fala para Balaão: contra Israel não vale encantamento, e contra Jacó não vale adivinhação. Não vá e não amaldiçoe aquele povo, porque aquele povo é abençoado meu. Porque eu abençoei aquele povo. Mas Balaão insistiu, cheio de cobiça pelo presente, pelo prêmio que lhe foi oferecido pelo rei Balaque. Ele parte para amaldiçoar Israel. Arreia a sua jumentinha, monta nela e vai. E quando chega num determinado lugar, a jumentinha empanca. E ele desce o porreto na jumentinha. E a jumentinha vai, anda mais um pouco, chega mais na frente e empanca de novo. E ele começa a ficar enfurecido e a bater na jumenta. Mas a jumenta se levanta e vai. Quando chega num determinado lugar, aí a jumenta não tem mais jeito e deita. E ele irado, a jumenta fala com ele. O homem estava tão irado, tão burro, tão teimoso, que ele nem percebeu que a jumenta falou com ele. A jumenta fala com ele e diz: por acaso eu já fiz isso alguma vez? Eu já fiz isso alguma vez? Durante todo esse tempo que você me possui, eu já fiz isso alguma vez? Ele disse: não. Aí então Deus abre os olhos dele, aí ele vê o anjo na frente dele, na frente da jumenta, com a espada apontada no peito dele.
Aí o anjo disse: olha, por causa da tua jumenta, 3 vezes eu já não te matei, por causa dela. Porque ele teimou em fazer aquilo que Deus mandou que ele não fizesse. Amém? Ainda tem gente teimoso aqui. Só os maridos. Marido, levante a mão os maridos. Tem pouco marido hoje aqui nessa noite. Marido, a sua mulher é teimosa? Só o marido que acha que a mulher é teimosa. Levanta a mão. Só o marido que acha que a mulher é teimosa. Você pode levantar, que ela não está aqui, ela não vai te bater, não. Agora, só as mulheres acham que o marido é teimoso? É. Maridos teimosos. Quando a sua jumentinha lhe empancar, lhe aconselhar, não fazer isso ou não fazer aquilo, porque ela tem uma visão mais apurada do que a tua, e diz: não faça esse negócio, não faça isso, dá ouvido à voz da tua jumentinha. Não faça como Balaão. Balaão desprezou a sua jumentinha. Quantos maridos quebram a cara porque não dá ouvido às vezes à voz da jumentinha? É só uma linguagem figurada. Dá ouvido à voz da tua jumentinha. Não seja tão teimoso, acha que você é o cabeça, que você sabe de tudo, que você pode fazer tudo sozinho. Você que faz negócio e não fala nada com a tua esposa, não pede nem a opinião dela, age sozinho. Aí depois lá na frente quebra a cara, porque a tua esposa disse: não vai por aí, não faça assim. Mas você, como um machão, todo machão, vai, não, eu vou, porque eu sou macho, eu sou homem, eu sei de tudo. Aí vai e quebra a cara. Se não fosse a jumentinha, o anjo teria matado Balaão. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou encerrar com essa reflexão. Fica essa reflexão para nós nessa noite. Nós vimos nessa noite o exemplo de 2 pessoas teimosas, né? Uma, o profeta, por causa da sua teimosia, quase que 1 milhão de pessoas pereceu. E a outra, por causa da sua teimosia, atraiu muito sofrimento para o seu povo. Atraiu muita destruição para o seu povo, que foi o faraó. Pense nisso, pensemos nisso. Deus fala com Israel: ah, se Israel me desse ouvido. Israel me desse ouvido, não teria perecido, não teria sofrido, não teria sido escárnio para os seus inimigos, né? Quantos cristãos estão sofrendo nos dias de hoje por causa da teimosia? Por causa da teimosia. É teimoso, né? Teimoso. Fazendo coisas que sabe que não está certo, que está errado, mas continua teimando, sabe que vai sofrer. Sabe que vai sofrer.
Quantos cristãos nas mãos de agiota? Sabe que se cair nas mãos de agiota vai sofrer. Mas se colocam nas mãos de agiota, sai das mãos do agiota, volta às mãos do agiota de novo e vai sofrer por causa do descontrole, por causa da teimosia. Quantas pessoas fazendo coisas erradas, que sabe que está errado, mas continua fazendo, não sabe que vai sofrer? Vai sofrer. É por isso que Deus fala com Israel, e Deus até, ele até lamenta, por causa da situação do seu povo. Se o meu povo me desse ouvido, se o meu povo me escutasse, não precisaria sofrer, não precisaria quebrar a cabeça, não precisaria. Amém? Eu vou encerrar. Mas antes de encerrar, eu queria passar uma ilustração para vocês, uma historinha. Essa ilustração, ela fala a respeito da mulher e do piolho. Quem já ouviu? A mulher e o piolho. Alguém já ouviu? A mulher e o piolho. Existia uma mulher que estava em constante briga com seu esposo. Qualquer motivo era uma razão de brigar, de discutir. Não concordavam com nada, estavam sempre brigando, sempre discutindo. E num dado dia, no calor da discussão, ela chamou o marido de piolento. Uma discussão. Aí ela olha para o marido e disse: você é um piolento. Aí o marido disse: não, eu não tenho piolho, eu não sou piolento. E ela diz: você é um piolento sim. E a discussão foi se acerrando cada vez mais. E ele dizia: você é quem é? Isso, é aquilo, outro. E ela dizia: não, não sou. E você é um piolento. E ele dizia: eu não sou piolento, eu nunca tive piolho. Não sou um piolento, portanto não sou um piolento. Mas ela continuava dizendo: não, você tem piolho sim. Um dia desse eu vi um piolho aí na sua camisa, você é piolento sim. E o marido foi perdendo a paciência, né? Se você não me parar, se você não parar de ficar me chamando de piolento, eu vou lhe jogar na cisterna. E ela disse: você é piolento sim, eu vi piolho em você, você é piolento. Aí ele pegou a mulher, amarrou uma corda nela e foi descendo ela na cisterna. Você vai me chamar ainda de piolento? Você vai dizer que eu tenho piolho? Ela disse: você tem piolho sim, você é piolento, eu vi um piolho em você. Você para de me chamar de piolento, porque eu vou te afogar na cisterna. Mas ela continuou, e ele foi descendo ela na corda na cisterna, até chegar na água. Como é que é? Você vai dizer que eu tenho piolho ainda? Ela disse: você é piolento sim. E ele desceu a corda. Quando ela já estava se sufocando lá, mas sem ar, bebendo água, se debatendo dentro da água, ele disse: ainda vai continuar me chamando de piolento? Você é piolento sim. Aí ela afundou a corda. Então me chama de piolento novamente. Aí ela pôs as duas mãos assim para fora e com as duas unhas ficou, ó. Morreu, mas morreu teimando, dizendo que o marido tinha piolho. Você vai morrer, vai morrer teimando, seu teimoso, sua teimosa. Se Deus está falando para você não fazer coisas que não deva fazer, não faça. A mulher era teimosa, viu? Morreu
mas morreu, ó. Deus abençoe os irmãos. Amém.